Bem-vindos ao primeiro culto vida da Igreja Families Church. É um prazer estarmos juntos, reunidos, louvando ao Senhor no primeiro dia da semana. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça e a retidão de Deus. Paulo, lá em Romanos 15, ele diz assim: pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo nos diz que tudo que as Escrituras, o Espírito Santo inspirou é para o nosso aprendizado e exemplo. Então, diante dessa recomendação de Paulo, eu convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós. No livro de Amós, no capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos, nas vossas cidades, e total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim, condena Yahvé. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra nada teve e secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, andando de uma cidade a outra, em busca de um pouco de água para beber. Mas não conseguiu matar a sede. E ainda assim, vós não refletistes, nem voltastes para mim, reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas dos vossos acampamentos. E mesmo assim, não refletistes, nem voltastes para mim, aponta o Senhor. Devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha. E ainda assim, não vos convertestes a mim, acusa Yahvé. Versículo 12. Ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel. E porque eu farei isto contigo, prepara-te para encontrares com teu Elohim, Deus, ó Israel. Oremos, Senhor. Pai celeste, soberano Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor amado. Espírito Santo, venha, Senhor, levar cativo as nossas mentes a Ti, ó Senhor. Para que através do profeta Amós nós possamos entender e aprender para os nossos dias atuais o que o Senhor requer dos seus servos. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos diante aqui de um dos textos mais dramáticos da Bíblia. Onde o profeta Amós, ele mostra até que ponto a cegueira do povo de Israel, do povo de Deus, pode destruir um povo. Tudo o que aconteceu com a nação de Israel, irmãos, resulta em exemplo para nós hoje. Por isso eu iniciei com a palavra de Paulo, que tudo que foi escrito para o quê? Foi registrado para o nosso ensino. Para que através das Escrituras, nós possamos continuar com a nossa consolação e esperança. Então nós temos que aprender. Porque a Bíblia, ela é uma unidade, né? Desde Gênesis até o Apocalipse, ela é a história do plano de Deus.
E nós precisamos aprender com o que os profetas nos ensinaram. E é isso que o Senhor vai falar conosco um pouquinho hoje pela manhã. Deus fez uma aliança com o povo dele, lá no Monte Sinai. Vamos entender o contexto bíblico. E aí o Senhor condicionou essa aliança. Isso a gente vai encontrar em Deuteronômio 27 e 28. É importante nós lermos esses capítulos em casa, porque fala sobre a aliança com o povo de Deus. E ali o Senhor condicionou: se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão ser abençoados. Porém, se vocês se desviarem do meu caminho e não obedecerem os meus mandamentos, vós sereis amaldiçoados. Então, tudo começa ali naquela aliança. Se fala muito pelas as bênçãos que vêm lá em Deuteronômio. Mas pouco se fala sobre as consequências da desobediência aos mandamentos de Deus. E aqui nós vamos aprendendo que Deus, Ele é longânimo com o seu povo. Antes do Senhor levantar aqui Amós, para essa última profecia aqui, antes do exílio de Israel, o Senhor levantou Joel. O Senhor levantou o profeta Jonas. O Senhor levantou e levou pregações e sermões de arrependimento através do profeta Elias. Depois Eliseu. O Senhor mandou muitas pragas, doenças, para que o povo entendesse que era Ele que estava chamando o povo de volta ao arrependimento. Mas aí chegou um momento, e através de Amós o Senhor fala: basta. Agora se prepara, Israel, porque você vai ter um encontro comigo. Não vai ser mais através dos profetas, não vai ser através dos sinais. Agora é comigo. E olha aqui no versículo 13, quem é esse Deus que Israel vai se encontrar? É aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano, aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé, Elohim, Deus dos exércitos é o seu nome. O Senhor está falando: vocês vão se encontrar comigo. Não é com ídolos feitos por mãos de homens que vocês estão adorando. Agora é comigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre encontro. Sobre o encontro de Deus. No versículo 2, irmãos, Deus jura pela sua santidade que Ele haveria de castigar Israel. Vamos entender aqui. Depois de Salomão, Israel se dividiu. É importante a gente entender isso. Israel se divide. 10 tribos se tornam o reino do norte, Israel com capital em Samaria. E 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, formam o reino do sul, com a capital em Jerusalém. Essa profecia do profeta Amós, ela é destinada a Israel. E o que estava acontecendo? Por que Deus estava tão irado naquele momento e iria se encontrar com aquele povo? Por 3 grandes motivos que a gente aprende nesse capítulo. Primeiro, pela ostentação, pelo luxo, pela vaidade das mulheres de Samaria. Segundo, por um problema social, a opressão que os maridos dessas mulheres e elas faziam aos pobres, aos necessitados, para sustentar o luxo que eles viviam. E o terceiro motivo, pela falsa religião que havia se instalado na cidade de Betel e Gilgal. Por quê? Porque o rei Jeroboão II, ele fez 2 bezerros de ouro. Ele se inspirou
naquele bezerro de ouro que Arão, irmão de Moisés, fez lá no pé do Monte Sinai, dizendo que aquele ali era o Deus que tinham tirado eles do Egito. E Jeroboão volta e faz 2 bezerros iguais e coloca um em Gilgal e um em Betel, nos templos que ele tinha levantado. E esses cultos se assemelhavam muito ao culto que acontecia em Jerusalém. Só que o povo estava numa cegueira tão grande que eles cultuavam aqueles bezerros de ouro. Eles estavam fazendo um culto pagão. Por quê? Porque era um culto à prosperidade. E normalmente cultos do paganismo, eles são voltados à prosperidade. Para riquezas, para que as colheitas fossem abundantes, para que eles tivessem vitória sobre os inimigos. E eles faziam essa adoração, eles sacrificavam a esses bezerros de ouro e ao mesmo tempo eles diziam que eles adoravam ao Senhor. E eles não viam erro algum no que eles estavam fazendo. E aí Deus fala: mandei os profetas, mandei seca, para vocês verem o que vocês estão fazendo contra o teu Deus, mas o povo não conseguia enxergar. E é por isso que o Senhor fala: agora, basta. E o nosso Deus, Ele é longânimo. Mas existe um momento em que o Senhor fala: basta. Ele já fez tudo o que tinha que ter sido feito, mas o povo não se arrependeu. E aí o que o Senhor iria fazer agora? Para castigar aquele povo? Porque a santidade do nosso Deus exige, irmãos, que pessoas que são rebeldes e que não servem ao Senhor sofram a sua disciplina. É a palavra nos ensinando. E aí o Senhor vai usar quem? O rei Senaqueribe, que era rei de um império assírio, eles estavam numa campanha. A Síria estava se levantando contra ela estava sendo uma potência de guerra. E ela estava guerreando contra o Egito. E Israel ficava bem no meio. Deus iria usar o império assírio para destruir Samaria, começaria por Samaria, para destruir Israel e castigá-lo, porque eles não haviam se arrependido e voltado a Deus. Nosso Deus usa muitas formas. E nós vamos ver hoje que nós não estamos ficando atentos aos sinais que o Senhor está nos mandando hoje. E nós não estamos conseguindo entender o que é que Deus está falando com o mundo. E então o que acontece? O Senhor mandava misericórdia, volta, o povo não se arrependia. Eles achavam que não tinha problema algum cultuarem o bezerro, mas estavam cultuando a Deus. Quantas vezes nós estamos vindo para a igreja, no domingo pela manhã, nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, fazemos jejum, mas nós estamos idolatrando o mundo. Lembra que nós outro dia estudamos, né, sobre Mamon? É exatamente isso que Israel fazia. E era o povo de Deus, irmãos. Era o povo que Deus tinha dado esses mandamentos. Eles viram o poder de Deus. E eles achavam que eles não estavam fazendo nada. Entende por que nós precisamos aprender a Bíblia? Porque a gente fala, mas nós não estamos adorando nenhuma imagem aqui levantada. Mas nós temos talvez a pior das idolatrias, que ela está aqui, ó, no coração. Que são as riquezas. E aí nós estamos, que nem Israel, adorando a Deus. Não, eu adoro a Deus, eu sou um servo de Deus. Mas na verdade você está servindo ao mundo, ao seu ego, aos seus desejos pessoais. E Deus, como a Bíblia nos ensina, Ele não ocupa segundo lugar na vida de ninguém. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a Mamon. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, através do profeta Amós hoje. E aí ele termina o capítulo falando, agora chega, vocês vão se encontrar aí comigo.
E agora vocês vão conhecer a minha justiça e a minha ira. Porque muito se fala que Deus é bom, Deus é bom, Deus é misericordioso. Amém, irmãos. É pela misericórdia do nosso Deus que nós ainda estamos aqui e não fomos consumidos. Mas faz parte das características do nosso Deus, dos atributos. A imutabilidade, ele não mudou. Ele é esse Deus aqui do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo. Ele não mudou. E a justiça de Deus. E aquele que é servo, ele tem que saber a quem ele serve. O meu Deus é bom e ele cuida de mim. Mas o meu Deus é justo. Ele é santo. E é por isso que a Bíblia fala que sem santidade, sem separação do mundo, ninguém vai ver a Deus. E o texto nos alerta para a gente se preparar para esse encontro. Porque esse encontro vai acontecer. Israel esperava esse encontro com Deus. Só que eles não estavam preparados. Mas eles achavam que estavam. Porque eles achavam que estavam fazendo tudo certinho. Cumprindo os rituais certinho. E muitas vezes, e quantas vezes a gente não está fazendo ritual num domingo, irmãos? E usando a igreja como uma reunião social. E Deus sabe o teu coração. Porque o que vale para Deus é a motivação, irmão. Ele sabe lá o que está passando no seu coração. Então é amanhã da gente examinar o porquê. Por que nós estamos aqui? Né? Qual é o tipo de vida que nós dizemos e qual é o tipo de vida que nós vivemos? Nós somos cristãos o tempo todo. A gente não deixa de ser cristão porque a gente saiu da igreja. Você é cristão no seu trabalho, na sua escola, no meio da rua, no trânsito, quando você leva uma fechada. Mas hoje em dia, muitas pessoas... Eu sou cristão aqui na igreja. Quando sai, a Bíblia já saiu do coração. Mas sabe o que Deus fala para nós hoje? O Senhor diz que nós temos que colocar aqui os mandamentos e a palavra do Senhor no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Então, se essa palavra está no meu coração e no seu, aonde você estiver, você vai estar ouvindo a voz do Senhor. Não tem como desassociar isso, meus irmãos. Não existe isso. Sem a palavra, não existe crescimento espiritual. E se um dia chegar que tirem as nossas Bíblias? E se um dia chegar que nós não possamos mais nos reunir? Se a palavra não estiver no seu coração, irmãos, e nós não estivermos preparados, nós vamos aguentar? Se hoje por qualquer coisa as pessoas já renegam o nome de Deus, por desconhecer a palavra, muitos dizem que Deus mudou, que o Deus do Novo Testamento não é o do Antigo. E nós estamos na igreja, cultuamos a Deus e não conhecemos quem é o nosso Deus. Nós não somos ingênuos, nós não somos inocentes diante de Deus. Porque o Senhor nos ensina através da palavra. Então vamos ver aqui. Primeiro ponto. O encontro com Deus é inevitável. Irmãos, primeira observação. Nós devemos estar preparados, porque esse encontro com Deus vai acontecer. Esse não tem como a gente fugir. Às vezes até a gente foge de um encontro com uma pessoa que a gente não quer conversar, a gente dá um jeito ali, não encontra, mas com esse encontro com o nosso Deus, irmãos, vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente já chega nesse mundo com o dia que a gente vai sair deles. Deus já sabe. E com Ele você vai se encontrar. Justos e injustos. Não tem como a gente correr disso. Então nós temos que nos preparar. E foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. Eles foram avisados, mas um dia chegou. E Deus foi ter com aquele povo. O dia do encontro ali com Israel chegou. E isso aconteceu no ano 722 a.C. Quando a Síria entrou em Israel, eles destruíram toda aquela nação. Todo o povo foi disperso e exilado. E eles caíram no esquecimento por conta da desobediência.
Eles tiveram um encontro com Deus. Mas aí gera a justiça de Deus. Não havia mais tempo para arrependimento. Cessou. O mesmo aconteceu com o reino de Judá, o do sul. Anos depois, muitos anos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo e leva o povo exilado, que é o que a gente conhece muito pelo exílio babilônico. Diferente de Israel em algumas coisas, mas Israel caiu no esquecimento. Então a primeira lição, nosso Deus é longânimo. Mas há um momento em que ele fala, prepara-se, porque você vai se encontrar comigo. Aí não há mais lugar para arrependimento, irmãos. Não existe. E o nosso Deus, ele não volta atrás nas palavras dele. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Está aqui nessa palavra, que as bênçãos vai seguir quem obedece, mas a maldição vai seguir aqueles que desobedecem. E o nosso erro é que a gente só quer, muitas vezes, ouvir aquilo que, para nós, vai nos, como se diz, nos sentir melhor, ficar mais aliviado, né? Mais leve. Eu vou para a igreja para me sentir mais leve. Não, você vem para a igreja para adorar a Deus. Sabendo que, através de Jesus, que nós somos livres da ira de Deus. Dessa ira. Através de Cristo. É para isso que a gente vem. Tendo a consciência de que nós não somos e não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao Senhor. Nós estamos aqui só de passagem. Mas tudo que nós fazemos aqui de bom e de ruim, nós vamos prestar conta no dia desse encontro. E esse encontro pode ser na segunda vinda, esse encontro pode ser daqui a 5 minutos, pode ser amanhã. E você está preparado hoje para se encontrar com Ele? Porque nós temos a condição da graça enquanto nós estamos aqui. Quando os nossos olhos se fecham para esse mundo, irmãos, assim como o povo de Israel, acabou o tempo. Não tem mais lugar para arrependimento. Hebreus vai dizer que está determinado para o homem morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. Aí já é você e Deus. E você está preparado? Nós estamos nos preparando para esse encontro? Deus não requer de nós perfeição, porque nós não somos perfeitos. E nem vamos ser. Nós somos falhos e pecadores. Mas você está obedecendo a Deus? Porque Ele conhece o teu coração, irmãos. Estamos obedecendo ou não? Ou nós estamos trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja e nós estamos vivendo como Israel viveu, está tudo bem. Eu estou bem com Deus, eu estou fazendo os meus rituais para Ele, se esquecendo de que ninguém serve a 2 senhores. Né? Porque quase não se fala mais sobre isso. Mas hoje o Senhor nos fala muito. O Senhor tem uma mensagem para cada um de nós, a começar pela minha vida, irmãos. Eu aprendi muito com essa, estudando, pesquisando sobre essa mensagem. O Senhor falou tremendamente ao meu coração. Sobre conserto e arrependimento. A Bíblia mostra que todos estaremos diante do trono de Deus. Caio, é possível colocar em Mateus 25, 31 e 32? Que eu queria que nós lêssemos juntos o que Jesus, o nosso Senhor, nos diz. Jesus vai falar assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos. Ele está dizendo o que? Você não sabe o dia e nem a hora que vai acontecer. Mas vai acontecer. E ele aqui em Mateus está dizendo que ele vai separar as nações. R. Sproul,
que é um dos grandes teólogos modernos, um grande teólogo, um homem de Deus, ele faz uma observação muito grande, que essa questão de Cristo vai julgar o mundo, para essa sociedade nossa, moderna, é muito complicado entender isso na cultura ocidental. Porque a igreja está invadida por 3 coisas: pluralismo religioso, relativismo e universalismo. Olha o tanto que a igreja está impregnada com isso. E por que fica difícil quando você fala, Jesus vai julgar. Ele está falando aqui que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Acontece que se prega aí hoje o quê? O que é pluralismo religioso? Se fala muito isso, mas é importante a gente entender o que é. O pluralismo é você pegar um pouco de cada religião e juntar dentro do cristianismo. Então, o cristianismo hoje, ele está cheio de mistura de credos. Olha um exemplo. Rosa ungida, água do Rio Jordão, terra de Israel, num potinho. Pedaços do cajado de Moisés. A gente não está vendo isso, irmãos? Sabe o que é isso? Isso é misticismo. Isso é credo de outras pessoas. Não é a nossa fé, meus irmãos. O cristianismo, Jesus nos ensinou que ele santifica pessoas, não coisas. A gente imaginou aqui, a gente viu na Bíblia Pedro ou Paulo chegando e vendendo água lá onde eles iam. Primeiro que eles diziam que o ensino de Jesus é o que vocês receberam de graça, vocês vão dar. Então, se eu recebi, porque eu recebi tudo que eu tenho, Deus que me deu. Eu vou cobrar pelo que eu recebi? Mas hoje é inversão. Então, isso é pluralismo. Esse misticismo, gente, está uma raiz terrível dentro da igreja evangélica. Isso aqui tira Deus do centro do coração do homem. Eu vou acreditar mais num vidrinho com água do Rio Jordão do que o meu Deus? Irmãos, existe um ditado que fala que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, certo? Porque se você entrou num rio agora e você saiu dele ali, tomou um solzinho, quando você voltar já é outro rio, porque a água já passou. Então, para que eu quero água do Rio Jordão? Qual é a diferença da terra de Israel para essa terra barrenta nossa aqui? Nenhuma. Nenhuma. Conhecer Israel, porque é o berço da nossa fé, é muito maravilhoso. Mas é conhecer, é turismo. Jesus está dentro do meu coração e do teu. Jesus não está lá na água do Rio Jordão. Não, ele está aqui, ó, com a gente. É por isso que, pela graça, nós podemos adorar o Senhor onde nós estivermos, e meus irmãos. Irmãos, isso é imaturidade espiritual. Acreditar nessas coisas é o que o Paulo fala. Por que vocês acreditam em fábulas? Histórias de crianças. Qual é a diferença de você achar que uma chave que você vai andar no bolso e vai bater lá e vai dar prosperidade para você? Qual é a diferença disso para você ficar adorando um bezerro que foi feito aqui de ouro? É fábula, irmãos. Nosso Deus é poderoso, Ele não precisa de nada disso, não. Vamos tirar esses ídolos do coração. Isso está afastando a gente de Deus. E isso é o pluralismo. E quantas vezes a gente faz isso até na inocência, porque a gente nem percebe. Mas quando a gente começa a estudar aqui, ó, a gente fala, eita, peraí. Paulo está falando que lá em Gálatas, que ele ficava surpreso como é que o povo tão rapidamente estava deixando as coisas do mundo entrar dentro da igreja. Ele disse, ó, discernimento do Espírito Santo. Outra coisa, o relativismo. O que é o relativismo? Não existe uma verdade absoluta. É por isso que a Bíblia hoje
não é mais a verdade absoluta. É isso que estão se pregando, irmãos. Tudo é relativo. Porque cada um tem a sua verdade individual. Então, o que isso nos leva ao que a igreja está vivendo hoje? Eu li isso aqui na Bíblia, mas o Senhor vai preparar para o encontro. Isso não é verdade, gente. Eu não acredito nisso. Isso não existe. Porque esse Deus é um Deus amoroso. Não importa o que eu fizer, Ele vai me salvar. É por isso que nós cristãos, mesmo que ainda estamos na palavra, firmado na palavra, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. E vai ser sempre, irmãos. Não existe outra. Ainda que outro anjo chegue falando, o que Paulo fala? Seja anatema. A verdade está aqui. Jesus nos preveniu que no final do tempo seriam tantas coisas que até os escolhidos seriam o quê? Enganados. Porque é tanta coisa que a gente já se perde. A gente não sabe nem mais o que é certo e o que é errado, mas a Bíblia diz. Então, o relativismo, ele tira a autoridade da Bíblia. Por isso que eles estão querendo atualizar a Bíblia. Mas a Bíblia já não é atualizada? Gente, essa versão aqui da King James é atualizada. Tem a Almeida atualizada, a NVI, tudo já é atualizado. O que eles querem é retirar aquilo que eles não querem ter que obedecer atualmente. Isso é relativismo, irmãos. E isso tomou conta do mundo. Tomou conta do mundo. E por último, universalismo. O universalismo, ele diz o quê? Ele tem uma teoria que todo mundo vai ser salvo. No final, Deus vai salvar todo mundo. Não importa a vida que você tenha. Jesus morreu pelos pecados de todos nós. Jesus morreu por todos os pecadores. Então, não faz sentido, na visão deles, tá? Eu ser condenada pelos meus pecados. Todo mundo vai ser salvo. Se brincar, até Satanás. Só que Jesus veio salvar os pecadores? Veio. Os pecadores arrependidos. Jesus deixa muito claro naquela conversa com Nicodemos que se você não nascer de novo e não se transformar, você não vê a Deus. É condicional. Mas o que se diz isso é hoje. Eu posso viver a minha vida porque Deus conhece o meu coração. Não importa o tipo de pecado que eu estou fazendo. Jesus já pagou lá na cruz. Irmãos, isso chega a ser uma blasfêmia. Jesus morreu por aqueles que creem nele. Que creem, obedecem o seu nome, que nascem de novo. Jesus disse para nós o quê? Que o caminho é estreito. E que a porta, estreitinha também, passa pouquinha gente. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nós estamos deixando que o mundo entre nas igrejas. E aí não se prega mais, não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre arrependimento, não se fala mais sobre o que aconteceu com Israel, porque desobedeceu a Deus. Há quantos anos Deus está falando conosco? Com cada um de nós que estamos aqui sentados. Conserta a tua vida. Olha o que você está fazendo de errado. Olha o teu comportamento. E nós, assim como o povo de Israel, está tudo certo. Eu estou indo para a igreja e Deus me perdoa. E estamos pecando sem nem sentir que pecamos. É ou não é o que Israel fazia naquela época? É um exemplo para nós. Isso acontece hoje. E isso é grave para nós, irmãos. Porque o mundo está olhando para nós. Nós somos o testemunho desse Deus. E qual é o testemunho que nós estamos levando? Renegando o nome do nosso Senhor por qualquer coisa? Às vezes para não perder uma amizade? Que Deus é que nós estamos servindo? Então é tempo de reflexão. Nós precisamos saber como que vai ser esse encontro. Então, esse encontro, a Bíblia aqui também nos diz que pode ser bom ou pode ser ruim.
Porque em todo lugar que Deus, como Israel, que ele castigava, o Senhor sempre tinha os remanescentes dele. Quem são os remanescentes? São aqueles 7.000 que o Senhor falou lá para o profeta Elias, que não se dobraram a Baal. Sempre tem, irmãos. Sempre vai ter. Aqueles que são fiéis ao Senhor. Por isso que Elias, quando ele fala para o Senhor assim, Senhor, eu estou sozinho aqui. Eu não aguento mais Jezabel, eu estou sozinho. O Senhor fala, Elias, você não está só. Tem 7.000 dentro de um reino, viu, irmãos? Nós estamos falando aqui de um reino. Mas tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Que estão orando com você. Nós não estamos só, irmãos. Os remanescentes sempre vão existir. E nós temos que estar dentro desses remanescentes. Nós temos que defender a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, por amor aos nossos irmãos. Para que a gente possa se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. E ver a glória de Deus. Então o Senhor nos ensina, um encontro pode ser ruim, pode ser bom. Bom para quem obedece. Agora, para quem não obedece, é dia de juízo e dia de trevas. Eles vão encontrar com esse Deus aqui que a gente leu, ó, Deus dos exércitos, com Ele. E Deus não brinca de ser Deus, Ele é. Ele é o Criador desse mundo. Criador meu e seu. E aí, irmãos, vamos aqui agora adiantar mais um pouquinho. O povo de Israel, eles aguardavam, eles desejavam muito esse encontro com Deus. Tanto que eles chamavam do dia do Senhor. Paulo, ele fala para a gente sobre esse dia do Senhor, lá em 1 Coríntios 16. Eles aguardavam. Paulo, lá em Coríntios, ele vai falar Maranata. Aí, olha só. Muitas vezes, a gente canta, tem um hino que é lindo, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ela é uma expressão do aramaico, uma língua muito, muito, muito antiga, que é uma expressão. Você vai do fundo do coração e você diz assim, ó, vem, Senhor, eu estou preparado para ti. Vem, Senhor. Israel, eles queriam o dia do Senhor, só que eles não estavam preparados para esse dia. Eles achavam que estavam, mas eles não estavam, irmãos. E veio a justiça de Deus. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente ter assim, uma noção da gravidade disso. No capítulo 5 aqui de Amós, no versículo 18, Israel sempre falava, vem Senhor, vem Senhor. E aí no capítulo 5, no versículo 18, diz assim, ai de vós que desejais o dia de Yahvé, o Senhor, para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um dia, um tempo de trevas e não de luz. Sabe o que acontece aí? Ó Deus falando com a gente hoje. Que eu nem ia falar isso, irmãos. Muitas vezes a gente levanta a nossa mão e a gente canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E você está preparado para se encontrar com Ele, irmãos? Muitas vezes nós estamos cantando e não estamos nem prestando atenção no que nós estamos pedindo. O louvor, o verdadeiro louvor a Deus, ele é uma oração. Quando nós estamos cantando, nós temos que entender o que nós estamos cantando. Porque nós estamos orando e falando com Deus. E a gente nem presta atenção, a gente fica cantando assim, nem presta atenção que nós não estamos louvando ao Senhor. Então a gente precisa pensar, nós estamos preparados para nos encontrar com Deus? Quando nós levantamos a nossa mão e falamos Maranata, quando nós estamos usando essa expressão antiga e dizendo, Senhor, eu estou preparado para me encontrar contigo, vem. Nós estamos? Israel não estava, irmãos. Mas eles também clamavam pelo dia do Senhor. E o dia do Senhor chegou. Chegou para Israel, chegou para Judá e vai chegar para cada um de nós. Só que chegou com juízo. E Deus castigou aquele povo. Porque eles esqueceram também que Deus é bom, Deus é misericordioso,
mas Deus é justiça. E eles acharam algo que muito nós acreditamos hoje, que por sermos o povo de Deus, nada vai nos acontecer. Né? Não, eu sou povo de Deus, nada vai me acontecer. Eu não posso adoecer, eu não posso ter problema financeiro, eu não posso ter problema na família. Eu não sei em qual Bíblia eles tiraram isso, mas nessa Bíblia aqui eu ainda não vi isso. Porque o povo de Deus, sim, ele é peneirado. É através da tribulação que a nossa fé é forjada. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos trazer salvação. Ele não veio trazer vida fácil para ninguém. Ele sempre disse que o reino dele não era desse mundo, irmãos. Então, por que a gente inclina tanto o nosso coração para um reino que não é nosso? E é isso que a gente está enchendo o nosso coração. Então, a gente tem que atentar. Deus está nos chamando, gente. Se corrija. Volta para mim. Volta para Deus para que o seu encontro seja bom com Deus. Irmãos, quem já teve experiência de pessoas que estavam sendo levadas pelo Senhor, é maravilhoso, é lindo. Você vê o cuidado de Deus com seus servos, mas o contrário é muito triste, meus irmãos. Dói no nosso coração. E aí nós vemos, sabe o quê? Que nós precisamos evangelizar e falar desse Deus verdadeiro para almas que estão sendo perdidas, mas para almas que estão sendo perdidas aqui dentro desse lugar. Porque muitos de nós estamos enganados, nós achamos que nós estamos vivendo um cristianismo, mas assim como Israel, nós estamos vivendo uma falsa religião. Então é tempo de conserto, é isso que Deus está falando sobre encontro. Porque Ele nos ensina aqui o quê? Viva uma religião verdadeira, de prática. Meus amados, não é o tanto que nós sabemos, é o tanto que nós vivemos. Ah, irmã Liliana, eu não gosto de ficar ali na Bíblia, eu já sei tudo da Bíblia. Você sabe tudo da Bíblia? Então tá, vamos de novo. Você sabe que você tem que perdoar? Então por que você não perdoa? Você sabe que fofoca e maledicência é a mesma coisa? E é algo que abomina a Deus? Por que você fofoca e fala mal do irmão? Então você sabe, mas você não está praticando. Sabe o que serve para Deus? Nada. Entendeu que é o que a gente tem que praticar, é o que está aqui? E não, às vezes a gente quer sempre se sobressair, mas a gente esquece o quê? Que o amor, com o amor vem a humildade. E a humildade está passando longe das nossas igrejas, ó. E nós estamos nos corrompendo. Assim como Israel se corrompeu. Deus explica aqui, através desse texto de Amós, que as dificuldades que Ele manda é para que a gente se conserte, irmãos. Ele mandou fome, foi isso que nós lemos? Ele mandou fome, Ele mandou falta de chuva. Aí com a falta de chuva que tinha em Israel, o povo não tinha água para beber, porque a água que eles bebiam era a água que eles juntavam da chuva. Mandou doença, mandou gafanhoto. Mas o povo não se arrependeu. Durante o período do profeta Elias, 3 anos e meio de seca, nem orvalho caía. E o povo não se arrependeu. Eles tinham aqueles encontros, chorava, pedia perdão a Deus, para aquela coisa maravilhosa que nem foi Acabe lá. Junto com os profetas de Baal, se arrepende. Não dava 2, 3 dias, pecando de novo. Não houve arrependimento, houve emoção. Mas arrependimento, ele implica em você mudar o seu comportamento. Todo arrependimento implica em mudança de comportamento, irmãos. Porque é o que a gente chama de uma coisinha chamada metanoia. Ele vai mudar aqui, ó, em você. Se não mudar, foi só emocional. E hoje tem muita coisa sendo emocional dentro das igrejas. E o povo não se arrependia. Por quê? Porque quando Deus usava os profetas, quando os profetas eram duros nas palavras dele, era para que o povo entendesse o que Deus estava fazendo. Nossa, parou de chover.
Nós estamos com fome, nós estamos doentes. Aí sabe o que eles faziam? Algo muito interessante, muito, muito comum que a gente faz hoje. Se nós estamos em seca, vem sempre uma coisa que vem do modelo cartesiano, que tem o quê? Uma razão. Se não está chovendo, eu não sou meteorologista. Eles vão falar que é porque tem, sei lá, o El Ninho, houve um motivo. Ah, se não está tendo, se está tendo seca e está tendo fome, é porque como não choveu. Eles trazem sempre uma razão. Só que isso afasta da gente entender que é o nosso Deus mandando sinais para o povo dele se converter. Irmãos, eu sou de Brasília, eu sou nascida nessa cidade. Eu nunca presenciei o que nós estamos presenciando esse ano. Nós estamos indo nós estamos o quê? Na metade de novembro. Cadê a chuva, irmão? Lá em casa tem uma mina. Pela primeira vez a mina secou. A mina lá em casa, ela está seca. Eu moro há 25 anos no Parkway. Eu ainda não tinha visto ela secar. Ela está seca. Onde estão as nossas chuvas? 37, 38 graus em Brasília. Irmãos, eu não tinha visto isso, não. Aqui está mais quente do que o Nordeste. Goiás está aí, e Mato Grosso, para dar 42 graus. Outro sinal, as geleiras. Uma reportagem essa semana diz que a Groenlândia eles têm polvorosa porque as geleiras, aquilo lá está acabando, irmãos. E o mar vai levantar 2 metros. E a cidade está no perigo de ser inundada. Aquecimento global. É ou não é um sinal do nosso Deus chamando o povo ao arrependimento, irmãos? Está aqui, ó. Fome. Covid. Ah, Liliane, houveram outras pestes. Houveram. Mas globalizada? Um vírusinho. Uma coisa que a gente nem vê a olho nu, parou o mundo. Tem até um hino antigo que fala, né, que o mercado está vazio, né, seu barulho já parou, o martelo do oleiro já não tem mais barulho. O que aconteceu? Nós vimos isso pela TV. Nós vimos Nova York sem um carro na rua. Isso é ou não é um sinal do Deus Todo-Poderoso, dizendo assim: contra o que Ele quer, não tem o que o homem possa fazer. Ele criou um vírusinho que fez o mundo inteiro parar. É um sinal, porque o Senhor permitiu, para a honra e glória do nome dEle, que viesse uma vacina. Ele fazia isso com Israel. Está aqui a seca, volta. Reconhece o erro, reconhece a tua vida errada. Se arrepende, volta para mim. Que eu quero que o encontro seja bom com você. Passou a Covid, a gente nem lembra mais dela. Mas agora está vindo seca. Assim, por curiosidade, leiam sobre os polos. Polo Sul e Polo Norte. O que está acontecendo no nosso planeta. Se não é tudo aqui. Eminência da volta do nosso Redentor. É a iminência de Jesus, gente. Apostasia na igreja. Isso aqui que nós vimos aqui um pouquinho, pluralismo, relativismo, universalismo, isso se chama apostasia. Isso não está escrito aqui. O povo de Deus é um povo separado para Ele. Vão falar que nós somos fanáticos, que nós somos isso, somos aquilo. Nós somos o povo de Deus. E é a Ele que nós servimos. Os cristãos sempre foram perseguidos, irmãos. Sempre foram. São até hoje. Graças a Deus a gente ainda tem liberdade nesse país, pelo menos por enquanto. Mas essa é a nossa luta. E aí, caminhando aqui para o fim, vamos observar esses sinais. Vamos observar esses sinais, irmãos. Doenças antigas estão voltando agora com
uma força total. Irmãos, o exemplo de Israel e de Judá é o que Paulo, comecei falando aqui que Paulo diz, tudo que foi ensinado para nós, para ser exemplo para nós. E Israel é um exemplo do que aconteceu daqueles que desobedecem a Deus. E Deus está mandando sinais para nós, e não é de agora. Então hoje é tempo da gente consertar a nossa vida. Jesus morreu por nós. E Ele está intercedendo à direita de Deus por mim e por você. Essa é a maior prova de amor de Deus pela humanidade. E não há outro caminho, irmão, que não seja através de Cristo. Mas a gente tem que ter postura, a gente tem que se levantar como cristão e saber aquele a quem nós servimos, aquele que é o Senhor da nossa vida. É só através de Cristo. Desse mundo, dessa multidão toda aí fora, Deus escolheu você e trouxe você para cá. Você conheceu o Evangelho. Através de um amigo. Através de um vídeo. Através de um sermão. Através de um testemunho de alguém que você fala, oh, peraí. Essa pessoa está passando por tanta coisa, mas ela tem uma alegria que é diferente. Né? E Deus, de alguma forma, trouxe você. E você está sentado aqui hoje ouvindo essa palavra. Porque Deus te trouxe. Deus quer que esse encontro seja bom, irmãos. Não vamos deixar chegar o basta de Deus. Aí não vai ter mais conserto. Aí é luz para os obedientes, eternidade na glória, trevas e tormento para aqueles que rejeitaram a Deus. Só tem esses dois caminhos, irmãos. Talvez hoje você está pensando isso, eu estou aqui, o Senhor me trouxe aqui, eu estou com o coração quebrantado, porque eu tenho um coração bom. Oh, meu amado, nós não temos um coração bom. O nosso coração é tão duro e tão rebelde como aquele povo de Israel era. Igualzinho. Mas aí Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos manda o Filho dele. E o Espírito Santo de Deus, que vem falando no nosso coração e nos convencendo do pecado e nos convencendo que nós temos que consertar a nossa vida. Porque os nossos filhos olham para a gente como exemplo. Nós somos aí a Bíblia que esse mundo não lê. E o Senhor, pela graça, Ele está convidando todos nós aqui hoje. Consertemos as nossas vidas diante de Deus enquanto há tempo. Isaías 55, ele vai falar, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. No capítulo 5 aqui de Amós, o Senhor vai falar várias vezes o quê? Busquem-me e tenham vida. Olha que Deus maravilhoso. Me busquem, que eu dou vida para vocês. Aqui em Israel, para cada castigo que Israel levou, o Senhor falava por que eles estavam sendo castigados. Porque com tudo que eles estavam passando, eles não se arrependeram e voltaram para Deus. Mas o nosso Deus, Ele é santo. Ele é santo, irmãos. Não vamos nos enganar, não vamos deixar, sabe, que assim, que o mundo, que o nosso cotidiano, nossos dias corridos, tirem o foco da nossa vida, que é a eternidade. Todas as coisas vão ficar nesse mundo. Daqui nós não trazemos. Quando a gente chega, a gente não traz nada. E quando a gente vai, também até a roupa que a gente morre e vai ser enterrada, é o povo que escolhe. A gente não tem que... Tudo que é legítimo é bênção do Senhor, mas a prioridade é Deus. Sabe por quê? Porque Ele dá aos seus filhos, aos justos, o alimento enquanto a gente está dormindo. Ele já está cuidando do nosso amanhã. Não precisa ter medo não, irmãos. Se você entrou aqui hoje, você está com confrontos, você está com doença na família, você está com tragédias, às vezes, familiares, desemprego, que é algo terrível.
Você está desmotivado. Não pensa que você está passando por tudo isso porque Deus não te ama. Pelo contrário. Ele nos ama tanto que Ele usa, por causa do nosso coração endurecido, às vezes formas mais duras de corrigir aquele a quem Ele ama e dizer assim: volta, você é minha. Eu agradeço a Deus pela disciplina e a correção que o Senhor fez na minha vida, porque senão eu não estaria aqui hoje. E o Senhor disciplina e dói, mas é porque Ele nos ama. E aí a gente sente o quanto Ele nos ama. Quando Ele vem aqui, você acha que você não aguenta mais, e Ele vem aqui, minha filha. Você entendeu? Esse é o nosso Deus. Mas a gente tem que se arrepender e buscar o Senhor. Isso é sério, irmãos. Nós estamos vivendo dias maus. Não esperem dias melhores. Não vai vir. Não vai vir, irmãos. Está tudo aqui na Bíblia. Mas nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar. Então, se talvez aqui nessa manhã existam pessoas que pensam que Deus, Ele existe só para te dar aquilo que você quer. Não é que você está errado, irmãos, é o que pregam aí fora. Mas se você hoje pensa assim, que Deus está aqui porque Ele tem que me dar o que eu quero porque eu mereço, porque eu sou filho dEle, né? Assim que fala, sou filho do rei, então tenho direito a toda herança. Que eu nunca vou ser cauda, eu sempre vou estar lá na frente, eu vou ter vitória em todas as minhas batalhas. Esse não é o Deus da Bíblia, meus irmãos. O Deus a quem nós servimos, Ele nos prova e é assim que a nossa fé é fortalecida. Porque não importa o que a gente pensa, o que a gente quer. Importa o que Deus quer na nossa vida. E obedecer a Deus não é fazer aquilo que você... eu obedeço a Deus. Vamos ver, num dia de uma prova aí que realmente é uma coisa que você quer. E o Senhor está falando, não. Se você vai obedecer. Vai ser como aquele filho. A gente tem uns filhos que às vezes a gente manda fazer a coisa, aí bate o pé, chora, mas vai lá e faz. Obedece. Ou você vai ser aquele que não vai falar nada, mas vai continuar fazendo a tua vontade. É isso. Então, o meu apelo final aqui, irmãos, de todo o meu coração, de todo o meu amor em Cristo por cada um de nós, a começar da minha vida, não deixa para se arrepender amanhã. Porque o amanhã pode ser tarde demais. O passado, irmãos, o ontem, ele já foi. O passado só serve para a gente ter uma referência. E o futuro, ele é incerto. Quem é que sabe aqui se vai estar vivo amanhã? Ninguém pode garantir isso. Então é o hoje, por isso que se chama presente. É o hoje. É hoje. Deus hoje fala para você assim, se prepara para esse encontro, porque esse encontro vai acontecer com todos nós. E o Senhor nos fala através de Israel que ele pode ser bom ou ruim, mas não vamos deixar que a justiça de Deus venha com aquele castigo e a ira sobre nós. Porque Ele está nos dizendo aqui hoje, eu estou te dando sinais na tua vida. Olha o teu comportamento, olha como é que você está andando, olha como é que você está falando. Olha como você está se vestindo. É um exame que nós temos que fazer para a gente ter um bom encontro com Deus. Então caminhemos juntos. Para quando chegar esse encontro, Senhor, venham anjos nos buscar. E a gente possa falar assim, igual Paulo falou. Morrer para mim é lucro. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Você tem certeza, irmão, da sua salvação? Liliana, ninguém tem certeza da salvação. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que tem sim. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que tem o selo do Espírito Santo de Deus, ouve a voz do seu pastor. Vamos viver para a gente ser
as ovelhinhas que vão ficar do lado direito de Cristo. Né? Eu quero ser aquela ovelhinha lá no finzinho, porque eu sou totalmente insegura, só Deus, assim, sabe? Na minha vida. Confia em mim mais do que eu mesmo. Lá, mas assim, olha, lá na direita de Jesus. Vamos ser essas ovelhas. O nosso pastor está nos ensinando. Os profetas que Deus levantou é para nos ensinar hoje, aqui, ó. Vamos arrepender. Vamos corrigir as nossas vidas. Enquanto há tempo, irmãos. Porque vai chegar um momento em que Deus vai falar assim, ó. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E desse momento, ninguém vai fugir. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos colocar a nossa mão assim no nosso coração. E vamos falar com o nosso Deus, com o Deus dos exércitos. Diante de tudo isso que nós aprendemos agora. Meu Senhor e meu Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Por esse alimento, Senhor, fortificante para as almas dos teus servos, ó Pai. Senhor, tu fala esta manhã com a tua igreja. Conserta a tua vida, se arrepende dos teus pecados e volta-te para o Senhor dos exércitos, enquanto há tempo. Chegará o momento em que o Senhor não te ouvirá mais, em que você não vai encontrá-lo mais. Mas ainda há tempo, nós estamos na graça. E nós temos um Senhor, um Redentor, que está intercedendo por nós. Ó Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas a Ti, meu Senhor, que Tu és santo, Tu és justo. Perdoa, Senhor amado, o nosso orgulho, Senhor amado. A nossa falta de humildade, a nossa falta de experiência contigo, Senhor, a nossa falta de sede da Tua palavra, perdoa Teu servo, Senhor. Mas assim como o Senhor avisou Israel, ó meu Pai, que nós possamos ouvir a Tua palavra hoje, para que o nosso encontro contigo seja de bênção, Senhor, e que nós possamos viver a eternidade contigo, ó meu Senhor e meu Deus. Toma teu povo nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados, ó Senhor, e limpa o nosso coração, porque sem um coração limpo e quebrantado, nós não veremos a Ti. Toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Senhor, e cuida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.